Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, como vocês podem ver, não estou no meu cenário padrão, mas a gente segue produzindo vídeos aqui diretamente para vocês, beleza? Não se esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal, que isso ajuda bastante aqui o Raiz Tricolor. Sério mesmo, confere aqui embaixo se você está inscrito. Às vezes você não está inscrito aqui no canal, você achou que se inscreveu ou trocou de conta, alguma coisa, enfim, e de repente não está inscrito. Confere aqui embaixo se inscreveu, ativou o sininho e tal, todas as paradinhas. Vamos lá, tá? A gente começa pelo assunto que aconteceu mais agora pertinho aqui, né? Disso que eu tô gravando isso, porque o Fluminense duelou nessa data FIFA, ou iniciou o seu primeiro duelo nessa data FIFA contra a equipe do Marrocos, né? Isso porque Alexander estava em campo pelo sub-23 do Brasil, né? Da seleção brasileira, treinada pelo Ramon Menezes. Ele ficou no banco, o Brasil perdeu por 1-0. Até de início a CBF divulgou uma escalação errada, onde não constava o Alexander no banco. Muita gente até falou, caraca, será que deu ruim? O Alexander se lesionou? Ou, sei lá, o Alexander de repente ficou cortado, alguma coisa aconteceu? Né? Pelo que a gente viu, realmente não foi só um erro mesmo da CBF. O Alexander começou no banco com a camisa 8. O time titular na posição do Alexander teve o Abner, camisa 6 na lateral esquerda, e o Andrei Santos e o Marlon Gomes como os volantes, né? O Andrei Santos aquele do Chelsea, enfim, ex-Vasco. Qual que é a parada? O Alexander entrou aos 77, se eu não estou enganado, mas entrou ali já faltando cerca de 15 minutos para acabar a partida. O Brasil já perdia por 1-0. Foi uma atuação discreta, né? O Alexander entrou, tem um cruzamento ali só para a área, não tem nada demais que dê para destacar. O Alexander, eu não esperava ele sendo titular dessa equipe, porque inicialmente já fica um pouco claro, porque ele nem estava convocado, né? Ele só foi convocado para a seleção porque outro jogador foi cortado. Então, né, não faria sentido o Danilo, né, se eu não me engano, que é aquele ex-Palmeiras, foi cortado, o Alexandre foi convocado, então não faria sentido um cara que foi convocado depois, porque alguém ficou de fora, já chegar sendo titular. Mas entrou no jogo. A gente deve ver o Alexander com alguns minutos a mais, né, porque o Brasil vai pegar o Marrocos de novo, né? São 2 jogos contra a equipe da casa, lembrando, os jogos estão sendo lá no Marrocos mesmo. Enfim, então a gente deve ver aí nesse final de semana outra vez, pelo menos aí o Alexander mais minutos em campo, né? O Danilo foi cortado e o João Gomes também. Danilo ex-Palmeiras, João Gomes ex-Flamengo, os dois foram cortados. Esses jogos estão sendo transmitidos pela ESPN. Então vale ver, a gente deve ver mais minutos do Alexander na outra partida. Outra notícia que é interessante também é que o Fluminense anunciou a renovação com o Felipe Melo. O Felipe Melo renovou com o Fluminense até o final do ano que vem, e isso já tinha sido, né, saído como notícia, mas agora saiu como anúncio oficial do Fluminense. Então Felipe Melo assina, o próprio site do Fluminense divulgou, Felipe Melo assina até o final do ano que vem, e enfim, a gente já discutiu um pouco sobre isso aqui, eu já pedi até pra você botar sua opinião lá no chat no outro vídeo mesmo, enfim, já gravou sobre isso aqui, acho que agora é torcer. Hoje eu tava procurando uns vídeos, né, pra poder postar lá no Instagram do Raiz Tricolor um TBT de gols de Cano contra o Vasco, né, e eu acabei me deparando com um vídeo meu sobre renovação de Samuel Xavier em fevereiro ou março de 2022, e aquele era o pior momento de Samuel Xavier pelo Fluminense. Hoje vive um bom momento, né. Então, enfim, tomara que. No caso do Felipe Melo, acho que nem é tão ruim assim, não. Acho que todo mundo entende o porquê que tá se renovando com o Felipe Melo. Acho que é mais a questão da idade, do físico e se vai compensar. Financeiramente falando, é sempre bom lembrar, não se pode abaixar salário, né? Então, o Felipe Melo não vai receber menos. O que pode até acontecer, até o Olessi, né, que é padrinho aqui do canal também, ele até me deu essa lembrança lá, que interessante que é, o que pode acontecer é que o Felipe Melo receba menos agora, porque no outro contrato dele ele receberia luvas e talvez nessa renovação ele não recebeu. Enfim, talvez seja esse um fator aí para ele receber menos. Mas salário mesmo, não se pode abaixar salário, a legislação brasileira não permite. Vamos lá para uma terceira notícia, que são 2 momentos do treino. O Fluminense está treinando, né, lá no CT Carlos Castilho, e a gente viu 2 momentos de belos gols nessa quinta-feira que foram postados. Obviamente ninguém pode ver o treino, então esses momentos foram postados
pelo próprio Fluminense. O primeiro desses momentos, né, que foi postado é um golaço do Marcelo. Marcelo meteu um golaço nessa quinta-feira e eu vou te mostrar ele agora. Inclusive, ó, deixa eu botar aí na tela, porque eu tô com uma dificuldadezinha aqui, porque eu tava aqui, ó. Ó, o Fluminense mesmo postou o vídeo. Eu vou voltar até o vídeo de novo, porque vocês viram completamente. Tabelinha de toque de letra, lençol do Marcelo e um voleio-cicleta, né? Dá pra chamar de voleio-cicleta. Isso daí, ó. Teve tabelinha, ó, toque de letra. Então, eu acho que o John Arias Ganso. Eu não sei se não Ganso não, mas foi algum canhoto ali que fez o passe. E o Marcelo meteu-lhe esse golaço de voleio-cicleta, né? E o outro golaço também que rolou foi esse do David Braz. Esse foi bicicleta mesmo. Cruzamento pra área, David Braz bateu de cabeça, meteu a bicicleta lá no outro canto. Se fosse um gol valendo mesmo no jogo. Porque a cabeça é bicicleta. Bonita a bicicleta, não tem saúde pra fechar todo o rolê, não consegui. Deu uma bicicleta de Braz. Inclusive, é um dos jogadores que hoje, mais cedo, eu lancei um vídeo falando sobre os jogadores que ainda precisam renovar contrato. Né? Ele é um desses jogadores. Vale a pena você ir lá ver. O vídeo tá com quantidade normal de visualizações, mas acho que mais gente precisaria ver esse vídeo para você ficar antenado nas notícias do Fluminense. Né? A gente lançou hoje esse vídeo falando de jogadores que não têm contrato, né? Ou tinham contrato até o final desse ano. Vários jogadores aí que estão voltando de empréstimo que não tem contrato. Jogadores que têm contrato até o meio do ano que vem. O David Braz é um desses casos de contrato até o meio do ano que vem. E aí, enfim, muita gente já está se perguntando: vai renovar, não vai renovar? Se esse gol de bicicleta fosse num jogo, eu acho que aí ficariam mais inclinados a renovar com o David Braz. Como o gol de bicicleta foi num treino, talvez não estejam tanto assim. Vale lembrar, tá? Só para poder não passar em branco, amanhã vai ter vídeo. O John Arias está em campo nesse momento que eu estou lançando esse vídeo, jogando pela Colômbia contra a Venezuela pelas eliminatórias. Ele é titular da equipe colombiana. Então amanhã eu vou lançar um vídeo também falando sobre essa atuação de John Arias, enfim, destacando os principais lances. E amanhã tem seleção brasileira em campo. Gabriel, mas você não acompanha tanto a seleção brasileira? Não acompanhava. Agora a gente tem Fernando Diniz lá. Obviamente que o que o Fernando Diniz faz na seleção pode refletir na gente. Então amanhã vai ter vídeo ali pós-jogo do jogo da seleção brasileira, a gente falando um pouco sobre Fernando Diniz. Quem sabe até sobre André e Nino também entrando em campo quando jogarem pelas eliminatórias contra a Bolívia lá no Pará. E agora eu vou libertar Murilo, que está preso aqui no banheiro, junto com Bia, para poder a gente curtir esse final de semana de folga, né? Frase que eu sempre falo, né? YouTuber nem trabalha. Quem trabalha com internet nem trabalha, mas também não tira folga, né? Tamo junto, conto com o teu like aqui embaixo, teu comentário. Até a próxima. Valeu!